Bom dia para todos. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1 que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então aqui, meus amados irmãos, nós vemos que a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela não começa primeiramente com um histórico de Deus, uma apresentação de Deus, dizendo que Ele é, de quem Ele é filho, em que época nasceu, mas ela apresenta, já vem de cara, mostrando que Deus é antitemporal. Ele é eterno, Ele é antemporal, não é? E nós vemos aqui onde a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos, meus amados irmãos, que aqui entra a doutrina da criação. Nós cremos no criacionismo e não cremos no evolucionismo. Para nós que cremos em Deus, a tese da evolução não evoluiu, ela continua pequena como antes. Agora, a tese da criação, isso é um fato, isso é real, e a Bíblia diz que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas, e mediante a palavra desse próprio Deus, elas sobreexistem. Então nós vemos que quando o Senhor retirar a sua palavra, toda essa estrutura dos céus e da terra pode cair, porque elas foram criadas pela palavra de Deus. O nosso Deus já começa se apresentando, o seu poder. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio é remoto, esse princípio é eterno. A Bíblia diz: antes que os montes nascessem, ou antes que tu formasse a terra, de eternidade a eternidade tu és Deus. Os homens muitas vezes procuram fósseis de animais e falam em 10 milhões de anos, 15 milhões de anos, 5 milhões de anos. Se existe fóssil de animais há 5 milhões de anos, o nosso Deus é muito, muito, muito mais além do que isso, né? Mas no princípio criou Deus. Então nós vemos, como eu já disse, a terra da evolução para nós não evolui, porque até hoje o animal continua sendo animais, seres humanos começam sendo seres humanos, animais, floresta continua sendo a mesma, os mares e as suas espécies continuam sendo a mesma. Isso não é ignorante não, isso é fé, né? Porque a Bíblia diz que pela fé cremos que o mundo pela palavra de Deus foram feitos, de maneira que aquilo que se vê não se foi feito daquilo que era pré-existente. O Senhor criou todas as coisas, faça-se, apareça-se. E o único que ele pegou uma matéria já pronta para fazer foi o homem, mas era ele que tinha criado os céus e a terra. E depois da terra, ele fez o homem, soprou nas suas narinas e deu-lhe o fôlego da vida. Essa é a verdadeira história da criação, e nós precisamos crer neste Deus que criou, que cria e que mantém pela sua palavra todas essas coisas. Ele não é só o criador, ele é também o mantenedor e o provedor de todas essas coisas. Então, no princípio criou Deus. Deus quer também criar coisas novas na tua vida hoje. Deus quer criar coisa nova na tua história também. Deus quer criar coisa nova no teu pensamento, na tua mente, no teu coração, jogando fora a tristeza, o espírito de morte, o espírito de angústia, a vida achando que não tem mais saída. Pode dizer que tua vida esteja uma catástrofe, como estava no princípio, que a terra era sem forma e vazia. Quem sabe tua vida está desse jeito, sem forma e vazia, mas o Senhor quer recriar um novo homem, uma nova mulher, uma nova moça, um novo rapaz, um novo ancião dentro de você neste dia. Que o Senhor nos abençoe.